Olá, amigos da Astral TV, tudo bem com vocês? Aqui é Marta Ueshi e nós gostamos de falar sobre energia estelar. E falando de energias estelares, são energias que vêm da estrela, do cosmos, do universo, da fonte criadora, né? E de muitos lugares. E por que isso é importante? Para que isso serve, né? Existe um trabalho que na verdade foi canalizado pelo Sensei Mikao Usui, e que na verdade antes do Sensei existe uma história que se conta que lá no passado seres de Vênus, né, Kumaras, eles vieram para a Terra para ajudar no momento que a Terra estava em uma negatividade muito grande. Então seria a energia de Sanat Kumara, né? Sanat Kumara, ele fala sobre trazer essa força criativa e principalmente sobre trabalhar essa energia, né, das outras dimensões, dos outros planetas, para ajudar nessa questão da limpeza energética aqui do planeta. Então, essa contaminação planetária ela já está há algum tempo, e há algum tempo que os seres estão tentando melhorar aqui o ambiente e ajudar. E aí, então tem todo esse trabalho, né, dos Kumaras que vieram, então tem alguns registros desses Kumaras em templos e tudo mais. E depois na década de 90, 1910, 20 mais ou menos, ouviu-se a história, né, então do Sensei Mikao Usui e de como que o Cristo, né, ele fazia as curas. E aí ele começou a pegar esses pergaminhos também dos Kumaras junto, né, para entender melhor que energia é essa que fazia o processo de cura. E aí então ele ouve sobre a questão, né, de fazer a busca da visão na montanha, que é no Monte Kurama, lá no Japão. E lá na montanha ele recebe essa frequência cósmica que se chama Rei, né? É a energia cósmica, né? Ali como se fosse uma bola de luz, né? Que ele descreve como se fosse uma bola de luz. Essa bola de luz entra nele e é como se transformasse a partir do Rei, né? Que é essa energia cósmica, transformando dentro dele em Ki, que é a energia vital. Então, por isso que fica Reiki, né? Que é uma energia Rei cósmica que dentro da gente se transforma em Ki, energia vital. Por que isso é importante? Porque quando a gente recebe essa energia cósmica e ela se transforma em Ki no nosso corpo, são um dos pontos de energia que a gente vai para aprender a nutrir o nosso corpo e os nossos canais vitais de energia vital de ordem cósmica, né? Então, quando a gente trabalha na energia Reiki, o Reiki ele basicamente ajuda o nosso corpo, a gente, assim como a gente se nutre, né, com a água, com os alimentos, com a respiração, o Rei, ele, né, que seria o que o pessoal chama de prana e tal, seria a forma também de integrar energias cósmicas dentro de nós para nutrir as nossas células e assim facilitar, porque aí é onde a gente fala que a gente é formado de estrelas, né? Porque a gente precisa de energia estelar para nutrir as nossas células que também têm origem estelar, né? Isso a gente pode conversar depois. E aí, nutrindo as nossas células com essa energia, facilitaria para que a gente pudesse ter vida mais saudável aqui, porque essa energia Rei, ela ajuda a limpar, né, as interferências, limpar essas cargas densas. Então, os Kumaras sabiam disso. E muito do que tinha nos pergaminhos dos Kumaras, eles explicavam sobre essa energia estelar, sobre como essa energia estelar atuando nos canais de energia, né? Então, quando você estuda a acupuntura, né? Como que essa energia passa pelos nossos canais e faz uma limpeza, faz uma transformação, faz uma desobstrução e ali você tem uma melhora na sua saúde. Então, quando o Sensei trouxe a energia do Reiki, ele trouxe a possibilidade da gente também nutrir-se através dessa abertura desse canal. E aí fazer o processo de cura, de limpeza, né?
Dado alguns anos, né, alguns anos de tudo isso acontecendo ali na parte do Japão, então a energia Reiki ela passa, né, a ser uma coisa mais mundial, mais expandida. E aí, em 90, mais ou menos, o professor Nazareno Sabino, ele já tinha sido iniciado no Reiki, e aí ele também recebe um chamado para ir para a montanha, só que dessa vez foi montanhas aqui no sul do Brasil, né? É, e lá na montanha ele recebe mais uma atualização nessa energia Reiki, para que energias cósmicas ligadas às fraternidades, ao, às, aos povos, né, estelares, às confederações, para que eles pudessem atuar de uma forma mais profunda junto à energia Reiki e juntamente com a energia telúrica, energia orixá, energia, né, xamânica. Então, quando a gente começa a juntar tanto a energia estelar, juntamente com as federações, as confederações, né, as fraternidades, e juntamente com é, a energia da Terra, a energia de cura, né, a energia de transformação, surge, juntamente com a energia Reiki, o xamânico estelar, que foi canalizado pelo Nazareno Sabino. E por que, né, qual que é a diferença e por que é importante? Ele não é nem melhor nem pior do que qualquer uma outra técnica de cura, mas ele associa de uma forma muito amorosa, muito positiva, essa questão de fazer, por exemplo, limpezas mais complexas, porque conforme a gente vai chegando, né, nos nossos processos de transição, a gente vai aprofundando mais ali nas questões que a gente precisa limpar. E aí é como se tivessem trazido mais ferramentas para que a gente pudesse limpar essas questões com mais facilidade ou com mais profundidade, né? Então entra em questões de contratos de alma, entra em questões de relacionamentos, né? Fios de relacionamento que ficam presos, e coisas assim que a gente sabe que interferem no nosso campo e que às vezes somente com a energia Reiki é, demoraria muito mais tempo para limpar um processo do que quando você tem toda uma egrégora e uma equipe espiritual também apoiando nessa situação. Então é como se houvesse a integração dessa equipe espiritual para que quando você faz a sua aplicação ou faz a aplicação em alguma pessoa, você tivesse todo esse time, toda essa egrégora de apoio para que você possa trazer mais luz, mais consciência, mais alegria, mais, mais possibilidades, né, ali enquanto você está no atendimento ou quando você recebe. Então, trazendo essas energias, a gente faz com que, o problema principalmente do homem atual é essa desconexão de si mesmo, da sua encarnação. Hoje a gente vê muitas pessoas muito desconectadas de si, muito desconectadas do propósito, do que vieram fazer aqui na Terra. Elas estão apenas sobrevivendo de uma forma muito autômata, muito mecânica. E o Reiki, a partir do momento que a gente faz ali todo o processo de aplicação, e são pequenos toques mais sutis que você vai fazendo na pessoa, é como se você acordasse o corpo daquela pessoa, é como se você despertasse para que ela pudesse tomar consciência do que ela está fazendo, das coisas que ela está fazendo, por que ela está fazendo, né? E ali é como se atuasse para limpar as situações e os processos que estão acontecendo ali. E hoje a gente vai trabalhar a energia tanto de Sanat Kumara quanto a energia do anjo da guarda. Por quê? Eu acho que por conta das pessoas estarem muito frustradas, né, muito perdendo a fé, né, nas coisas, a principal coisa que elas nem lembram de se conectar é no seu próprio anjo de guarda, nos seus mentores pessoais, né, porque o mentor pessoal é um anjo da guarda. E é onde, em primeiro momento, a gente traz essa consciência, essa capacidade, esses potenciais de cura
para que a gente possa primeiro curar em nível pessoal e trazer proteção, né? Então, a gente vai conectar a Sanat Kumara e o Anjo da Guarda para ajudar você nesse aspecto de cura e proteção do seu ser. E se você quiser saber mais sobre a técnica, né, a gente tem os ambulatórios de atendimento para poder atender em Reiki xamânico estelar à distância. E também, se você quiser fazer parte, receber, manda uma mensagem para a gente também pode marcar sessões. E se você quiser aprender, para você poder aprender para você, para o teu crescimento, para a tua evolução, para poder fazer autocuras, né, em você, também manda uma mensagem para a gente ali no 11 96767 4841. Em maio, provavelmente dia 14 ou 15 de maio, desculpa, 16, 17 de maio, a gente vai estar ali trabalhando toda essa energia maravilhosa, como diz, é simples, mas não é simplório, né? Ele é simples pela forma de aplicação, mas ele tem toda uma estrutura por trás, todo um procedimento, que esse procedimento faz com que todo o trabalho seja feito em muita segurança, em muita amorosidade, numa energia de cura muito profunda, né? E aí é como se de alguma forma você, nesse nível, você desperta o seu xamã interior, desperta a sua medicina interior, a sua cura, a sua capacidade de curar, despertar a sua capacidade de curar-se a si mesmo, de curar outras pessoas. Curar não significa necessariamente, nesse caso, resolver todos os problemas físicos, mas com certeza mandando essa energia, a alma dessa pessoa, as frequências mentais, as frequências emocionais, elas sempre melhoram em algum aspecto, em algum nível, né? Então, que você possa receber um pouco dessas frequências agora chegando para você, precisando de alguma frequência, alguma energia, a gente também está mandando. E lembra sempre, né? Se você está assistindo pelo YouTube ou Instagram depois, manda um like, um joinha, se inscreva, né? As nossas redes sociais é o @Hathor_Spaco, Spaco Hathor, tudo junto, né? Então não esqueça lá de se inscrever no nosso canal e comentar, né? Se você gosta, se você já recebeu, se você quer receber. E principalmente trazer toda essa frequência, essa energia para você, porque é como se de alguma forma a gente colocasse o nosso corpo em ressonância com as novas frequências, com as novas energias, né? Eu só consigo colocar meu corpo em frequência, em ressonância com as novas energias, se eu consigo relaxar, se eu consigo ficar em paz, porque em paz o nosso campo vibracional ele entra em frequência muito mais facilmente do que se eu estou agitado e eu já estou ali com medo, com uma ansiedade. Nenhuma outra frequência consegue entrar se eu estou vibrando nesse processo. Então, por exemplo, se eu estou vibrando muito medo, se eu ponho energia do amor, dificilmente a energia do amor entra facilmente. Por quê? Porque a frequência do medo não deixa. Agora, se você está tranquilo, se você está calmo, se você se põe relaxado, nós temos símbolos de frequência de amor. E aí, quando você põe ali a frequência de amor, você já recebe essa frequência ali e já traz todo esse processo. Além também de apoiar você para trabalhar na sua conexão com a energia de animais de poder, com a energia do seu mentor, do seu guia e, né, a gente não é certo ou não, mas às vezes das fraternidades estelares, né? Então às vezes você tem conexão com uma fraternidade, com outra, isso também é trazido e ajuda você também a entender um pouco mais da sua origem estelar, da sua origem cósmica. E se você quer saber um pouquinho mais disso, vem lá participar desse trabalho que vai ajudar muito você
a encontrar o seu caminho aí nesse processo todo, certo? Então espero que vocês tenham uma ótima semana recebendo as melhores energias de Reiki para vocês e que tenha muita, muita alegria nessa semana. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.